durante todo o ano, nós temos feito as exposições das Escrituras, até para o seu controle aí. Nós, nessa caminhada, nós já estudamos 22 livros da Bíblia. Sim, 22 livros, né? Durante esse ano que se passou, versículo a versículo, capítulo a capítulo, né? 22 livros. Não foi assim, nós falamos de um livro tal. Não, nós lemos versículo a versículo, né? Dos 66 livros que contém, né, a Bíblia, nós lemos 22, ou seja, um terço, né? Então eu acredito que desse ritmo nós estamos indo muito bem, e logo logo você pode dizer que você não só leu a Bíblia, mas você estudou a Bíblia toda, tá ok? Então você que tem acompanhado aí, investido aí alguns minutinhos da sua vida, todas as manhãs, você vê que às vezes é 15 minutinhos, 20 minutinhos que você investe, você está aí podendo aprender mais da palavra de Deus, né? E é aquilo que eu sempre falo, juntos nós somos mais fortes, né? Eu quero trazer nos próximos dias uns dados melhores para vocês, mas a gente ouviu um estudo feito nos Estados Unidos, né? Onde é comprovado cientificamente os benefícios de se ler a Bíblia todos os dias. Então você que tem acompanhado todos os dias conosco, né? Então ele vai mostrando, né? A pessoa que lê a Bíblia uma vez por dia, que lê 2 vezes por semana, que lê 3 vezes por semana, mas diz que aquela que lê a partir de 4 vezes por semana, né, pastor? Diz que dá um pico no cérebro, grandioso, né? E daí nós até olhamos um pro outro e falamos assim, nossa, e nós que estamos lendo todos os dias, né? E não só lendo, mas trabalhando, né? E diz que ela diminui, não sei quantos porcentos, depois eu vou trazer esses dados certinhos para vocês, em números corretos, né? Mas diz que diminui o sentimento de solidão, diminui a depressão. Diz que em pessoas que têm vício, né? Isso são dados científicos. Gente, comprovados. Diz que a pessoa que tem vício, diz que ela melhora muito, porque realmente ela deixa de ter o vício, porque realmente a palavra ali ela vai causando um efeito tremendo na vida da pessoa. É isso aí, né? Mas vamos lá então? Então abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 22. E lembrando que o livro de Josué tem apenas 24 versículos. Estamos quase terminando. Estamos quase terminando, né? Estamos aí chegando ao final de Josué, e depois que livro será que nós vamos, hein? Tem algumas sugestões maravilhosas para nós, hein? Eu vou dar uma soltadinha. Um dos que veio à minha mente é o livro de Jó. Gente, o livro de Jó é um dos livros muito maravilhosos também, tá bom? Mas vamos lá, não sei, né? Você sabe que às vezes eu fico me mordendo aqui, que eu fico, então são tantos livros maravilhosos, né? Mas vamos lá então? Então acompanhe com a gente. Vamos lá. Diz assim, o regresso das tribos do leste. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. E lhes disse, vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo, voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gililote, perto do Jordão, em Canaã,
as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã de Leilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Aqui só um pouquinho, dá uma paradinha para a gente poder entender então o que está acontecendo, gente. Então, Josué chama essas tribos, né? Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Lembrando que, né, se você puxar na sua mente, recordar, quando eles chegam ali na Terra Prometida, logo quando eles chegam, antes deles passarem o Jordão, antes deles ali terem aquela primeira batalha contra Jericó, né, que Deus derrubou as muralhas de Jericó, eles tiveram uma batalha anterior, tá, onde Deus já deu ali para Gade, para Ruben, para metade da tribo de Manassés, um território antes de passar o Jordão. Isso. Mas com um acordo, né? Olha, vocês vão ficar com essas terras aqui, que hoje é a região da Cisjordânia, uma terra muito bacana, muito legal. Mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ficar com essa terra aqui, mas vocês vão se comprometer em passar o rio. E ajudar os seus irmãos. E ajudar os seus a irmãos. Conquistar a terra deles. É isso. Depois vocês voltam para a sua. E assim eles fizeram. Então o que a gente vê aqui? A gente vê, né, um comprometimento, a gente vê assim, toda uma... tanto que ele fala assim, ó, vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Isso. A gente vê assim, um cumprimento, desculpe, um cumprimento, né, de um acordo que foi feito, ok? Fala, durante, né, muito tempo, ou foram vários anos isso, eles ajudam então a conquistar as demais terras. Agora então Josué chama eles e fala assim, agora está na hora de vocês voltarem para casa de vocês, para o território de vocês, pega lá os seus rebanhos, pega as riquezas, pega tudo que vocês, de despojos, que vocês conquistaram nessas batalhas, leva agora para o território de vocês, para o povo de vocês, divide com o pessoal que ficou lá, porque uma parte das pessoas, mulheres, algumas pessoas ficaram lá, divide com eles. Então você vê assim que Josué então está liberando eles, tá, para que eles retornem. Então agora são essas 2 tribos e meia, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, tá? Então 2 tribos e meia retornando para o seu território de origem. Aparentemente, gente, uma coisa legal, bacana. A gente vê assim quase que uma tipo assim, como é que pode dizer assim, voltando ao que seria o normal, né? O que seria o normal, né? Acabou a guerra e agora estão voltando para casa, ok? Mas o que acontece? Eu vou chamar a sua atenção para algo que acontece após o versos 10. Porque o versos 10, eles chegam em Gelilote, perto do Jordão. A tribo de Ruben, a de Gade, né, de Manassés, construíram ali um imponente altar ali no Jordão. Aqui você fala, puxa, que legal, né? Que legal que eles constroem um altar. Mas, ao saber disso, o versos 11 fala que ao saber disso, os israelitas, que eles constroem um altar, tá? Alguém viu, né? E alguém correu e fofocou lá para a comunidade de Israel, tá? Que fala, o verso 11 fala assim, reuniu-se em Siló para guerrear contra elas. Gente, de repente, pelo fato de eles terem construído um altar, as demais tribos de Israel se juntam em Siló, e aqui eu quero lembrar você que Siló era o local de adoração, era o local, né, escolhido para adorar a Deus, para ir guerrear contra essas 2 tribos e meio que tinha acabado de deixar eles, eram irmãos, guerrearam juntos. E a pergunta aqui que eu quero que você se faça é por quê? Por que a construção de um altar vira motivo agora de uma guerra, tá? Eu não vou responder ainda. Eu quero que você fique pensando nisso. Nós vamos ler o restante e depois eu volto para responder para você, tá bom? Vamos lá. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dos clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes, assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor,
Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor, e agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos e sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês. Vamos virar aqui. E as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então no futuro os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocausto ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram de encontro com os homens de Ruben, de Gade e de Gileade, e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Uau, graças a Deus, né? Houve paz, graças a Deus, né? Não precisou haver guerra, né? Mas então, queridos, você sabe que assim, você lendo o texto, você fala: meu Deus, né? Mas O que aconteceu? Que povo, será que eles estavam com o vírus da guerra, né? Então, mal acabaram uma guerra, queria fazer outra. Com os próprios irmãos, porque construíram um altar, que mal tem que construir um altar. A gente vê depois que eles mandam lá, né? Um representante de cada tribo falar lá com Gade, né? Com Ruben e com minha tribo de Manassés. Queridos, aqui vale muito a pena a gente parar e prestar atenção no texto. Porque a gente vê que no detalhe responde. Você sabe que assim, eu custei entender isso. Eu tive que pedir que Deus trouxesse revelação, né, ao meu coração. Mas observe que no versículo, a partir do versículo 22, né, em diante, mais especificamente o 23, o 22 ele fala, né, ele fala assim: ó, se agimos com rebelião ou infidelidade com o Senhor, não nos poupe. Tipo, se a intenção nossa foi fazer uma divisão aqui, fazer algo que profane o nome do Senhor, não, então pode nos matar, pode nos, tá?
Mas no 23 ele responde: se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor, olha só, isso é muito e para interessante. oferecer holocausto e ofertas de cereal ou sacrifício de comida sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Por quê, queridos? Agora, olha que interessante isso. Porque, queridos, por que quando eles souberam que eles construíram um altar? Porque coisa que para nós hoje não faz sentido é o seguinte: porque o altar é um símbolo onde nós oferecemos sacrifício a Deus. O altar precisa estar diante do templo, onde se adora o Senhor. Você não se oferece sacrifício ao Senhor senão na presença dele. Você não pode levantar um altar que não seja na presença do Senhor. E assim, para o povo era muito claro que é o seguinte: você não pode ter um altar em cada canto. Sabe assim, aquela coisa assim, para nós hoje, a nossa cultura, cada casa tem o seu altarzinho aí, né? A cultura religiosa fala assim: monta o seu altarzinho, né? A tua casa você tem o teu altarzinho aí, coisa e tal. Tá? Só que é o seguinte, o altar é algo muito sagrado, né? Então assim, você tem que ter um altar diante da presença de Deus, que eles buscavam juntos. Então assim, para aquele povo é como se essas tribos aqui estivessem dividindo, separado. Por que vocês estão buscando separado? Exato, é como se eles estivessem assim, exatamente, separando o povo, em vez de unir o povo, sabe assim? Eu sei que hoje... E isso causou uma estranheza neles, quando eles perceberam, tipo assim, que eles estão ali, fazendo o altar ali, tipo assim, não nos chamaram, não estão junto conosco, e isso chamou a atenção. Exatamente. E daí, se você quiser assim, fortalecer, mas será, pastor? Será que o senhor entendeu corretamente? Será que é isso mesmo, né? Será que você não entendeu errado? Ou será que você não está conjecturando algo, né, que o senhor entendeu, né? Quando ele fala do pecado de Peor, e você for estudar o pecado de Peor, você vai entender, vai ficar mais claro ainda, né, esse entendimento. Quando você for, daí ele cita também o pecado de Acã, que foi um pecado de egoísmo, que ele pensou só nele, né? O pecado, lembra de Acã, que ele pegou lá a capa Babilônia, pegou os ciclos, escondeu, tá? Também ele entra nesse mérito, tá? Mas enfim, daí aqueles homens, então, agora eles têm que explicar para o povo de Israel, gente, então, por favor, não entenda errado, não foi a mesma coisa que Peor fez, que nós estamos fazendo, não é a mesma coisa que Acã fez, não, nós construímos esse altar aqui sim, mas foi com um outro objetivo, foi porque ele fique como um memorial, não foi para que nós sacrifiquemos nada diante de Deus, não é para que a gente faça a nossa igrejinha, exatamente, não é para que a gente divida, a gente está muito claro que quando a gente quiser adorar a Deus, a gente vai adorar lá em Siló, junto com vocês, porque a gente não vai adorar a Deus sozinho, nós não vamos adorar a Deus cada um na sua casa, não, porque a adoração é feita com o corpo, com o corpo de Cristo, né, juntos. Quando nós nos unimos para adorar a Deus, não é separado, cada um no seu canto. Olha que lição, gente, esse texto traz para nós. Hoje, o que o inimigo tem feito? Cada um adora na sua casa, cada um no seu canto. Você não precisa ser igreja. Você pode ter o teu altar aí na sua casa. Você pode ser igreja aí na sua casa. Irmãos, entenda uma coisa. Nós não precisamos da igreja local, mas nós precisamos ser igreja corpo. Ou seja, nós não conseguimos sacrificar a Deus sozinhos, sem ser corpo, sem estarmos juntos. Entenda isso, né? Onde dois ou mais estiverem, precisa ter o corpo, precisamos ser igreja, precisamos estar juntos adorando a Deus. Mas você vê, fala-se, o importante é ser dois, mas por que você quer ser dois se você pode ser 50, se você pode ser 100? Se Deus te colocou num grupo de 100, de 50, de 500, de 1000, você quer ser dois porque você é egoísta, porque você não quer conviver com os outros 50, porque você está tentando dividir. No fundo, existe um espírito de divisão que está regendo a sua vida. E é isso que é o espírito que agia em Peor, é um espírito de divisão. Gente, esse texto é muito profundo, é muito sério, é muito... Então, por isso que eles vão para guerrear e as outras tribos iam para destruir eles. Por causa disso, porque eles não queriam correr o risco desse espírito dominar. E olha que isso hoje é uma coisa que está espalhado pelo mundo, né? Esse espírito de divisão. Né? Que levou pior. Então, que nós possamos
a nossa oração hoje seja assim: Espírito Santo de Deus, nos una no amor de Cristo. Que ainda que você tenha o seu local de oração e de adoração na sua casa, lembre de uma coisa: sacrifícios, que é oferecer algo a Deus como corpo, se faz em Siló. Onde é a nossa Siló? Onde nós nos reunimos como igreja na presença de Deus com o corpo de Cristo. Você precisa estar ligado aos membros do corpo de Cristo. Você tem que estar ligado. O teu corpo, pergunta para o teu braço se ele quer sair do teu corpo. Ele vai dizer que ele quer, só que ele não consegue, porque ele está ligado ao corpo. Tá? E experimenta tirar um braço do teu corpo e vê se o teu corpo não vai perder o equilíbrio. Perde, porque o teu corpo foi feito para estar com os dois braços. Tá? Então assim, você pode até amputar um braço, você vai ver que a pessoa que amputa um braço, ela vai levar um tempo tendo que reaprender a recuperar o equilíbrio do corpo dela, porque ela perde. Assim é o corpo de Cristo. A importância de você entender a sua função como corpo de Cristo. Então, por isso que assim, não é a questão, você pode fazer sozinho? Pode. Lúcifer pensou assim. Lúcifer falou assim, mas eu não preciso, né? E convenceu 1/3 dos anjos que não precisavam, né, estar com Deus, na presença de Deus. E por isso ele foi lançado do céu. Gente, isso é muito sério gente. E muito profundo. Sério. Mas graças a Deus, então, esse povo aqui explica que não era isso, que a questão era outra, era apenas um memorial, que eles queriam dizer, né? O verso 26 fala assim: e por isso que resolvemos construir um altar, não para o holocausto, porque eles entendem que o holocausto era lá no templo, o holocausto era lá, né, ou sacrifício, mas para que este altar sirva de testemunho entre nós e vocês e gerações futuras, de que cultuaremos ao Senhor em seu santuário, tá? Com os nossos sacrifícios e ofertas de comunhão. Exatamente, né? Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Tá? Então, você veja que eles fazem aquilo como um memorial. Tá? E se algum dia disserem isso a nós, aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica. Tipo, isso aqui é uma réplica, isso aqui não é o altar. É uma réplica, né, do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram. Não para o holocausto. Tipo, nós não vamos realizar o holocausto aqui. O holocausto é lá em Siló. Tá? Nós podemos até ter aqui para lembrar, né, aquela coisa, lembrar que precisamos orar, fazer, mas não é o local de holocausto, é lá em Siló. Tá? É lá junto com os irmãos, é lá junto com a igreja. Gente, isso aqui é muito forte. Você precisa estudar um pouquinho sobre isso aqui, que é muito profundo. Verso 34, os homens de Ruben e Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Por que entre nós? Porque nunca foi o eu, sempre foi o nós. Sempre foi o corpo, queridos. Esta é a mensagem desse capítulo 22. Nunca foi o eu, sempre foi o nós. Jesus não morreu pelo eu, ele morreu por nós. Amém? Exatamente. Forte, né? Forte isso. Meu Deus do céu. Porque é sendo nós que Deus trabalha.